Hoje você vai descobrir um segredo que muitos desconhecem. Um poder escondido dentro de você, dado por Deus, mas ignorado pela maioria das pessoas. Esse vídeo pode ser a virada de chave que você tanto esperava. E não estamos falando de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Estamos falando de algo real, espiritual e comprovado por homens como Napoleon Hill e confirmado pela palavra de Deus. Esse poder tem nome: a sua mente espiritual, a ponte entre o que você pensa e o que você vive. Napoleon Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, afirmou: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também dizia que a fé é o elemento essencial para transformar o pensamento em realidade. E isso está profundamente alinhado com o que diz a Bíblia. Em Romanos 12:2 lemos: transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe a conexão? A transformação da sua vida começa na transformação da sua mente. Por isso, o que vamos revelar aqui não é apenas uma teoria, é uma chave espiritual para você manifestar os sonhos que Deus colocou em você. Mas atenção, essa mensagem não é para quem busca atalhos. É para quem quer se libertar de crenças limitantes, ativar o poder da mente espiritual e viver com propósito, abundância e fé. Você está pronto para descobrir o que ninguém te contou? Então fique comigo até o final, porque hoje você vai entender como funciona a mente espiritual e por que ela é a chave da manifestação, o erro silencioso que bloqueia a prosperidade na vida de milhões de pessoas. O que a Bíblia revela sobre pensamentos, fé e resultados. Um exercício prático e poderoso para ativar sua mente espiritual, ainda hoje. Respira fundo. Esse é o momento de dar um passo consciente na direção dos seus sonhos. Agora que você está aqui, nada vai ser como antes. Continua. Palavras até aqui. 511. Vou continuar com a fase 01 até atingirmos 2000 palavras. Vamos seguir. Continuação da fase 01. Você já ouviu falar na expressão "nós nos tornamos aquilo que pensamos"? Essa ideia, repetida por sábios ao longo da história, é mais do que uma frase de efeito. É um princípio espiritual poderoso, presente tanto na Bíblia quanto nas obras de grandes estudiosos da mente, como Napoleon Hill. Ele observou que a mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta, seja fé ou medo, esperança ou dúvida, vai crescer e tomar forma na sua realidade. Agora pare por um instante e pense: o que você tem alimentado na sua mente nos últimos dias? Será que são pensamentos de escassez, de incapacidade, de fracasso? Ou você tem plantado sementes de fé, de gratidão, de visão de futuro? Muitas vezes, sem perceber, repetimos mentalmente frases como "isso não é para mim", "eu nunca vou sair dessa situação", "tem gente que nasceu com sorte, eu não". Essas frases moldam nossa vida como moldes invisíveis. Mas há uma verdade que precisa ecoar no seu coração hoje. Provérbios 23:7 diz: assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, a forma como você pensa é a forma como você vive. E isso não é apenas espiritual. A ciência também comprova. Estudos em neurociência mostram que o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado com emoção. Quando você visualiza com fé, seu cérebro começa a ativar áreas relacionadas à motivação, ação e recompensa. Seu corpo, sua mente e suas decisões começam a alinhar-se com essa nova realidade. E é aí que entra a mente espiritual. A mente espiritual é a conexão entre seus pensamentos conscientes e as promessas que Deus liberou sobre sua vida. Ela é o lugar onde a fé se instala. É onde você começa a ver o invisível antes de tocar o visível. É o espaço onde você repete a verdade de Deus até ela ser mais forte que qualquer circunstância. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de meditar na palavra de dia e de noite. Em Josué 1:8 está escrito: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, prosperarás e serás bem-sucedido. Percebe a conexão? Quando você medita, repete, visualiza, afirma, você está treinando sua mente espiritual para manifestar o propósito de Deus na Terra. Mas a maioria das pessoas vive dominada pela mente natural. A mente natural é limitada pela lógica, pelo medo, pelo que os olhos conseguem ver. Ela diz: não dá, é difícil, é impossível. A mente espiritual, porém, ouve a voz da fé. Ela lembra: para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Por isso, o segredo que ninguém te contou é este: você precisa alimentar sua mente com o que quer ver manifestado. Você precisa ensinar sua mente a acreditar no que Deus já declarou sobre você. Se você se vê fracassado, continuará atraindo fracassos. Mas se você se vê como filho de Deus, abençoado, escolhido, próspero, mesmo que as circunstâncias ainda não confirmem, o mundo ao seu redor começará a se alinhar com essa visão. Não é mágica, é fé em ação, é alinhamento espiritual. E quando você une a força da sua mente com a verdade da palavra, o céu começa a se mover a seu favor. E aqui vai uma verdade transformadora. Você não precisa ver para crer, mas quando crê, você começa a ver. Esse é o ciclo da mente espiritual: crer, ver, viver. Mas atenção, o inimigo sabe do poder da sua mente, e é por isso que ele tenta semear pensamentos de derrota, comparação, culpa e escassez. Ele sabe que se conseguir dominar seus pensamentos, poderá limitar sua vida. Por isso, hoje é o dia de romper com esses padrões. Repita agora comigo em voz alta, 2 vezes. Renovo mental. Mais uma vez. Renovo mental. Essa é a semente que você está plantando hoje. E a boa notícia: Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para viver em abundância. A chave está em acessar esse poder através da sua mente espiritual. Mas como fazer isso na prática? É isso que vamos aprofundar no próximo bloco. Agora que você entendeu o poder escondido na sua mente espiritual, precisamos dar o próximo passo. Como ativar, fortalecer e usar esse poder de forma intencional para manifestar os seus sonhos, viver a prosperidade e realizar o propósito que Deus desenhou para a sua vida? Porque a verdade é clara: você já tem o que precisa. Falta apenas aprender como usar. Imagine a mente espiritual como um músculo invisível. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Quanto mais você alimenta com fé, mais ela responde com direção, sabedoria e ação. E aqui está o primeiro princípio prático. 1. A clareza de visão é o início da manifestação. Você nunca vai chegar a um lugar que não consegue visualizar com fé. O cérebro trabalha com imagens. A mente espiritual trabalha com visões baseadas na fé. A Bíblia já dizia isso. Abacuque 2:2-3. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a leia até quem passa correndo. Pois a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo definido. Isso quer dizer que você precisa saber com clareza onde quer chegar. Quer sair das dívidas? Quer conquistar uma casa? Quer viver da sua missão? Quer restaurar sua família? Então veja isso mentalmente todos os dias, com detalhes, com emoção e com fé. Não como um sonho distante, mas como uma realidade que já existe no mundo espiritual e está vindo na sua direção. É assim que se ativa a mente espiritual, com foco, intenção e visão. Faça disso um hábito. Exemplo prático. Antes de dormir, feche os olhos e visualize por 2 minutos aquilo que você deseja viver. Imagine você dentro da nova casa, tocando os móveis, orando na sala. Imagine o trabalho ideal, o sorriso dos seus filhos, a paz no seu coração. Sinta a emoção dessa conquista como se já fosse real. O seu cérebro vai começar a criar caminhos mentais e espirituais para te levar até lá. 2. Afirme com palavras aquilo que sua mente precisa acreditar. Jesus ensinou isso com clareza.
Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Observe o que diz. O que você fala molda o que você vive. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. É a repetição consciente de declarações positivas até que a mente subconsciente aceite como verdade. Mas quando fazemos isso à luz da palavra, chamamos de declarações proféticas. É você dizendo para a sua mente e para o mundo espiritual: eu sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou próspero, abençoado e guiado pelo Espírito de Deus. Essas palavras se tornam sementes poderosas, ativando sua mente espiritual e preparando o terreno para a colheita. Mas atenção, se você afirma com a boca o que nega com o coração, a semente não germina. Por isso, é importante repetir até crer, falar até sentir, declarar até que se torne natural. Isso é reprogramação mental com base espiritual. É Bíblia, paz, ciência. Fé prática. 3. Quebre o ciclo da escassez mental. A mente espiritual prospera onde existe gratidão, fé e visão. Mas a mente natural vive presa em um ciclo de escassez. Não tenho. Não posso. Está difícil. Ninguém me ajuda. Você já percebeu que quem vive falando sobre escassez nunca prospera? Isso acontece porque a mente espiritual não consegue operar em um ambiente tóxico. A Bíblia nos adverte, Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, se você quer mudar sua vida, mude o que ocupa sua mente. Exemplo prático: toda vez que um pensamento de escassez vier, responda com um pensamento de abundância baseado na palavra. Pensou: nunca vou sair dessa dívida? Declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sentiu: não sou bom o suficiente? Declare: fui criado à imagem e semelhança de Deus. Essas trocas mentais são treinamentos espirituais. E quanto mais você pratica, mais você se transforma. 4. Alinhe seus pensamentos com suas atitudes. Não adianta pensar como vencedor e agir como derrotado. Não adianta afirmar prosperidade e continuar se sabotando. A mente espiritual só se fortalece quando existe alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Você diz que acredita que Deus vai te prosperar. Então pare de reclamar da segunda-feira. Haja como alguém que está sendo preparado para algo grandioso. Levante com gratidão. Planeje seu dia. Organize suas finanças. Peça direção em oração. A mente espiritual é como uma bússola. Ela te mostra o caminho, mas você precisa dar os passos. E lembre-se, o mundo espiritual se move pela fé, mas o mundo material responde à ação. 5. Submeta sua mente à palavra de Deus diariamente. Napoleon Hill dizia que o homem que não domina seus pensamentos se torna escravo das circunstâncias. Mas a Bíblia já dizia isso muito antes. 2 Coríntios 10:5. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa é a missão diária de quem deseja viver uma virada de chave real. Vigiar os pensamentos, disciplinar a mente, filtrar o que entra. A sua mente é um templo. Você não pode permitir que qualquer coisa habite nela. Evite conteúdos tóxicos, filtre as conversas, reduza a exposição a notícias que alimentam medo, comparação, escassez, e alimente sua mente com verdades eternas. Ouça louvores, medite em versículos, assista conteúdos que te elevam. Isso não é religiosidade, é inteligência espiritual. Você está construindo um novo sistema de pensamento, e esse sistema vai transformar sua vida, de dentro para fora. Agora vamos falar sobre um inimigo silencioso, mas extremamente perigoso para quem deseja ativar o poder da mente espiritual: o auto-boicote emocional.
Quantas vezes você começou um plano com entusiasmo, fez declarações de fé, se comprometeu a mudar, mas depois de alguns dias, voltou aos velhos padrões? Isso acontece porque a mente subconsciente foi programada durante anos para acreditar em escassez, medo e limitação. E toda vez que você tenta dar um salto de fé, essa programação antiga tenta puxar você de volta para a zona de conforto. A mente espiritual precisa ser constantemente reforçada com novas verdades, até que se torne mais forte que a voz da dúvida. E isso exige 3 elementos: persistência, paciência e repetição. Napoleon Hill dizia: o que o ser humano mais teme é aquilo que mais precisa enfrentar. Você não vai romper ciclos apenas assistindo vídeos motivacionais. Você vai romper ciclos quando transformar seus pensamentos em hábitos, seus hábitos em atitudes e suas atitudes em estilo de vida. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão de confiar, mesmo quando não faz sentido. É você dizer todos os dias: eu sei quem sou em Deus e sei para onde estou indo. E aqui vai um alerta: se você não programar sua mente, o mundo vai fazer isso por você. E o mundo está o tempo todo tentando te convencer de que você é pequeno, limitado, sem saída, sem força. Mas hoje é o dia de declarar uma nova verdade. Você não é o que disseram que você era. Você não é seus erros. Você não é suas dívidas. Você não é seu passado. Você é filho do Deus Altíssimo, carregado de promessas, com um futuro brilhante esperando para ser ativado. E tudo começa com a renovação da sua mente. Vamos recapitular até aqui os 5 fundamentos práticos para ativar a sua mente espiritual. Clareza de visão. Você precisa saber onde quer chegar com detalhes e emoção. Afirmações intencionais. Suas palavras são sementes espirituais. Use-as com fé. Quebra da escassez mental. Substitua pensamentos limitantes por verdades bíblicas. Alinhamento entre pensamento e ação. Viva o que você acredita. Submissão da mente à palavra. Alimente sua mente com o que edifica e liberta. A partir de agora, você precisa entender que a mente espiritual não é apenas uma ferramenta. Ela é uma extensão da presença de Deus em você. É através dela que você ouve o Espírito Santo, discerne o caminho, recebe sabedoria e ativa promessas. É através dela que você sai do automático e começa a viver com propósito. Jesus, em todo o seu ministério, nos ensinou a pensar diferente. Ele desafiava as crenças do mundo e dizia: vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Ele quebrava paradigmas mentais e introduzia verdades espirituais. Por quê? Porque ninguém pode viver uma nova vida com uma mente antiga. Por isso, quando você decide renovar sua mente, você está dizendo: eu não aceito mais viver como escravo dos meus medos. Eu não aceito mais repetir os padrões da minha família. Eu escolho viver aquilo que Deus sonhou para mim. E essa escolha, quando alimentada dia após dia, transforma absolutamente tudo. Você começa a atrair novas oportunidades. Você começa a tomar decisões mais alinhadas. Você começa a viver com mais paz, mais direção, mais abundância. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você mudou por dentro. E aqui está o grande segredo que ninguém te contou. A verdadeira transformação não começa do lado de fora. Ela começa na mente e se completa no espírito. Então, se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Essa mensagem veio até você porque o céu está te chamando para um novo nível de consciência espiritual. Um novo patamar de mentalidade. Um novo estilo de vida. Hoje, você não está apenas assistindo um vídeo. Você está atravessando uma ponte. Uma ponte entre o que foi e o que será. Entre o medo e a fé. Entre o passado que te prendeu e o futuro que te espera. E a boa notícia é: você não está sozinho nessa jornada. Agora vamos para o bloco 2 da fase 02, onde vamos revelar como silenciar as vozes internas que te sabotam, como transformar a fé em resultados visíveis, e um exemplo prático de como grandes nomes da fé e da ciência usaram a mente espiritual para realizar o impossível. Vamos agora aprofundar
no que talvez seja o maior bloqueio das pessoas que desejam manifestar seus sonhos: as vozes internas que sabotam o seu avanço. Você já se pegou pensando assim? Eu não sou bom o suficiente. Isso nunca vai acontecer comigo. Tudo dá errado na minha vida. Não adianta tentar, eu sempre fracasso. Tem algo errado comigo. Essas frases parecem inofensivas, mas são sementes tóxicas plantadas no solo fértil da mente espiritual. E como tudo que é semeado ali tende a crescer, esses pensamentos acabam se tornando profecias autorrealizáveis. É como se você estivesse orando por uma vida de abundância, mas no fundo estivesse alimentando pensamentos de escassez. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Você nunca viverá uma vida diferente com pensamentos iguais. Por isso, precisamos confrontar essas vozes. Essas vozes têm nome. São construídas por traumas do passado, palavras negativas de familiares ou professores, comparações constantes com outras pessoas, experiências frustrantes não curadas, falta de referência de identidade em Deus. E sabe qual é o perigo? A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo esses pensamentos sem questionar. Mas hoje, você vai aprender a responder, reprogramar e substituir cada uma dessas vozes. Vamos começar pela mais comum. Eu não sou capaz. Essa é uma mentira construída com base em falhas do passado. Mas a verdade espiritual é outra. A Bíblia declara em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Você não é capaz sozinho, mas com Cristo você pode todas as coisas. Você não depende da sua força, mas da graça e do poder de Deus que habita em você. Segunda voz: nada dá certo para mim. Essa é a mentalidade da vítima, a pessoa que enxerga o mundo a partir da escassez. Mas o Salmo 1 diz que aquele que medita na palavra será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e tudo quanto fizer prosperará. Você percebe a diferença? A mente natural diz, não vai dar certo. A mente espiritual responde, tudo que eu fizer prosperará porque estou enraizado na fonte certa. Outra voz comum, eu não mereço. Quantas vezes o sentimento de culpa e indignidade paralisa as pessoas? Seja por erros do passado, por religiosidade distorcida ou por experiências de rejeição, a pessoa sente que não é digna de viver coisas boas. Mas Efésios 2:8 deixa claro: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não precisa merecer, você só precisa crer. A graça não é recompensa, é presente. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os que Ele escolhe. Você foi escolhido, você foi chamado, e você está sendo preparado para viver uma nova história. Agora que identificamos essas vozes, é hora de substituir cada uma com uma verdade bíblica e espiritual. Esse processo se chama renovação mental intencional. Não espere que os pensamentos certos apareçam sozinhos. Você precisa construí-los todos os dias, como quem constrói uma casa sobre a rocha. E isso se faz com leitura e meditação diária na palavra, declarações em voz alta de identidade e propósito, visualização criativa com base na fé, gratidão constante, mesmo antes da manifestação. A gratidão é um dos elementos mais poderosos da mente espiritual. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você está ativando a fé mais pura. Hebreus 11:1 afirma: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, agradecer é agir como se já tivesse recebido. E isso muda sua frequência, sua disposição, sua percepção e, naturalmente, sua realidade. Agora, vamos ver como pessoas reais usaram essa combinação entre fé, mente espiritual e ação para viver o impossível. Vamos falar de alguém que você provavelmente conhece: Thomas Edison. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada elétrica. Mas quando perguntaram a ele por que continuava tentando, ele respondeu: eu não falhei.
Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso é uma mentalidade espiritual. Não ver o erro como derrota, mas como aprendizado. Agora pense em José, da Bíblia. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso, mas manteve sua mente firme no que Deus havia prometido. Mesmo sem ver, mesmo sem entender, ele acreditava. E no tempo certo, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e salvou sua família e uma nação inteira da fome. A mente espiritual é isso, manter a visão mesmo no vale. Porque o vale não muda o propósito. A prisão não cancela o chamado. As circunstâncias não anulam as promessas. Você só precisa continuar acreditando. E aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Deus não age por merecimento. Ele age por posicionamento. Quem se posiciona com fé, recebe. Quem se alinha com a palavra, prospera. Quem renova a mente, transforma a vida. E é por isso que você está aqui. Porque o Espírito Santo está despertando em você uma nova consciência. Uma consciência de identidade, de autoridade, de acesso, de herança. E quando você vive a partir dessa consciência, você começa a tomar decisões diferentes. Você para de correr atrás das bênçãos e começa a viver como alguém que carrega a bênção. Você para de mendigar atenção, amor, oportunidades e começa a atrair tudo isso naturalmente, porque sua mente está conectada ao céu. E quando o céu se manifesta na sua mente, ele se manifesta na sua casa, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Isso é prosperidade espiritual. Isso é abundância com propósito. Isso é viver no centro da vontade de Deus. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais. O que acontece espiritualmente quando você muda seus pensamentos? Como sustentar sua nova mentalidade, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? E o maior segredo da mente espiritual que Jesus revelou, mas poucos entenderam. Se você chegou até aqui é porque sua vida já começou a mudar. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer algo muito sério. Você já não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo dentro de você despertou. A chave já começou a virar. Sua mente já começou a ser transformada. E a partir de agora, o mundo espiritual começa a responder à sua nova frequência mental. Mas aqui está o ponto mais delicado e poderoso de toda essa jornada. Como sustentar essa transformação, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Porque a grande verdade é que muitos iniciam o processo da renovação mental, começam a visualizar, a declarar, a se mover em fé, mas no primeiro sinal de crise, dúvida ou resistência externa, desistem e voltam aos velhos padrões. É aqui que a maioria trava, e é justamente aqui que você vai perseverar e vencer. A mente espiritual é como uma semente poderosa, mas ela precisa de consistência para florescer. Ela precisa de nutrição diária. Ela precisa de proteção contra as pragas invisíveis, a dúvida, o medo, a ansiedade, a distração. E para isso, você precisa construir algo que chamamos de ambiente mental sagrado. O que é isso? É um conjunto de atitudes práticas e espirituais que blindam sua mente, mantém sua fé aquecida e sua consciência elevada. Vamos ver agora os pilares desse ambiente. Primeiro, rotina de oração e meditação. Todo dia, você precisa dedicar pelo menos 10 minutos para realinhar sua mente com Deus. Não importa o quão ocupado você esteja, não importa o quanto o mundo te pressione. Sem isso, sua mente espiritual vai se enfraquecer. Leia um versículo. Ore com intenção. Declare as promessas. Silencie e ouça. Segundo, vigiar os estímulos mentais. Você não pode alimentar sua mente com qualquer coisa. Você é templo. Sua mente é altar. Cuidado com o que assiste, ouve, conversa e consome. Tudo isso são sementes plantadas no solo da sua consciência. Você quer prosperidade? Consuma conteúdo que te eleva, que te lembra quem você é em Deus, que ativa a fé. Você quer abundância? Se afaste de pessoas que reclamam, que zombam da fé, que vivem na mentalidade de vítima. Terceiro,
Ação guiada por fé. Toda vez que você age de acordo com o que acredita, sua mente espiritual se fortalece. Você declara que é próspero. Então, organize suas finanças. Você diz que tem propósito? Então, separe tempo para desenvolver seu talento. Você diz que confia em Deus? Então, tome decisões que exigem fé. A fé sem obras é morta, mas a fé com atitude cria milagres. E agora, o ponto mais profundo dessa jornada. O maior segredo da mente espiritual que Jesus revelou, mas poucos entenderam, está em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Você consegue perceber o mistério revelado aqui? Jesus está dizendo que a manifestação começa no secreto. E o que é o secreto, senão a sua mente? O lugar onde ninguém vê, mas Deus está. O espaço onde os pensamentos se formam, onde a fé é construída, onde a vida futura começa a ser moldada. Quando você entra nesse quarto interior, fecha a porta dos estímulos externos e se conecta com Deus, você está criando no Espírito. E tudo que é criado no Espírito, mais cedo ou mais tarde, se manifesta no físico. Por isso, se você quer mudar sua realidade, comece no secreto. Transforme o que acontece dentro de você. E aqui está uma das maiores revelações que você pode carregar com você. A mente espiritual é o lugar onde o invisível se torna inevitável. O que hoje parece impossível, distante, inalcançável, com fé, ação e mentalidade renovada, se tornará sua nova realidade. Porque Deus não se move pelo que você sente, Ele se move pelo que você crê. E tudo que você acredita com fé e age com coragem se transforma em realidade. Essa é a essência da mente espiritual. Ela é o canal por onde os sonhos de Deus descem à terra. E você, hoje, está ativando esse canal. Não permita que essa jornada pare aqui. Não permita que essa semente morra pela falta de ação. Você recebeu uma chave. Use-a. Comece hoje. Declare, visualize, ore, haja, escolha. E quando vier a dúvida, a resistência, o medo, lembre-se do que você aprendeu aqui. Você tem autoridade. Você tem identidade. Você tem uma mente espiritual. E com ela você pode todas as coisas. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.